Boa noite, meu querido irmão, minha irmã, as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Sou o pastor Sandro Pontes, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, um bairro aqui da nossa querida Anápolis, em Goiás. Estamos no final de agosto de 2020. Você é muito bem-vindo aqui e no futuro também será muito bem-vindo aqui na nossa comunidade, aqui na nossa igreja. Pode seguir a nossa igreja nas redes sociais, isso é Maracanã, e inscrever-se também no nosso canal. E isso fortalece o canal e nos ajuda a divulgar de forma mais ampla a palavra de Deus. Atos capítulo 8, a partir do verso 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante e encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Até aí é o nosso texto desse dia, que nós estamos pregando e ensinando a você, ou noite, ou dia, eu não sei em que momento você está me ouvindo. Meu querido irmão e aquele que está me assistindo, nós estamos aqui na igreja no mês missionário. A gente tem falado a cada semana que nós fazemos a composição de uma comunidade muito preocupada com a pregação do evangelho, entendendo que há muitas e muitas pessoas sedentas por uma palavra de esperança e de amor, e esse mês de agosto de 2020 nós estamos dedicando para propagar as verdades de Jesus que de fato transformam a vida das pessoas. Quando se fala, meu querido irmão, em pregação do evangelho, com certeza esse é um dos textos que nós conhecemos e um dos textos que de forma mais forte, mais veemente, ele vem à mente. A história de um homem que se chamava, nós não sabemos qual era o nome de fato dele, mas que é amplamente conhecido como o eunuco etíope, Vamos então fazer aqui um breve turismo aqui na Etiópia. Então a Etiópia é um país africano, um país grande da África, A Etiópia é um país grande aqui na África, com um pouco mais de 80 milhões de habitantes, provavelmente, ou possivelmente, no continente africano há vários países muito pobres, e essa contagem por questões tribais e tantas outras questões, ela é colocada à prova. Então é um país com mais de 80 milhões de habitantes, uma economia muito atrasada, aproximadamente 50% da população da Etiópia é desnutrida, essa população, 50% das pessoas são desnutridas. Para você ter uma ideia, a expectativa de vida, uma pessoa que nasce na Etiópia,
ela tem uma expectativa de vida de apenas 52 anos. Na Etiópia, o cristianismo hoje tem 54% da população, enquanto o islamismo 34% e os demais números são distribuídos pelo restante da população. Essa é a Etiópia. Mas eu vou dizer para você uma coisa, meu querido irmão. Você está visualizando o mapa, a setinha preta é o Egito. Logo ao sul do Egito, aí na setinha vermelha, você tem o Sudão. Mais embaixo um pouquinho, na setinha verde, você tem a Etiópia. É provável que, por questões geográficas da época, por delimitações de fronteiras que aconteceram no decorrer dos anos, esse homem aqui, o eunuco da Etiópia, na verdade, ele fosse sudanês. Pastor, a Bíblia está errada? Não. Na época em que tudo aconteceu, a região toda era conhecida por Etiópia. Depois, com o passar dos anos, a geografia, as fronteiras, os limites dos países foram reorganizados. Então, é muito provável que ele hoje, se estivesse vivendo aqui hoje, ele não seria um etíope, mas um sudanês. Então, pastor, fala um pouquinho para a gente, vamos fazer agora um turismo pelo Sudão. O Sudão também é um país africano, um país menor do que a Etiópia, metade da população da Etiópia, com um índice de vida, o IDH, o índice de desenvolvimento humano, maior do que a Etiópia, mas menor em relação a vários outros países, pequeno, baixo. Já uma expectativa de vida, enquanto a Etiópia é de 50 e pouco mais de 50 anos, aqui no Sudão era de 64 anos, e o Sudão ele tem 16% de cristãos e mais de 70% de muçulmanos. Sobre o IDH e sobre a expectativa de vida, só para você ter uma noção da dificuldade de vida nesses países, o Sudão, que é bem melhor do que a Etiópia, tem 64 anos como expectativa de vida. No Brasil, a expectativa de vida ela se aproxima de 76 anos, 12 anos a mais do que o Sudão. E quando você pensa num país de ponta, na Noruega, que é o melhor país para se viver, o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta, você tem uma expectativa de vida de 82 anos, ou seja, meus queridos irmãos, 18 anos a mais do que o Sudão é a média de vida de uma pessoa. Então pronto, terminamos aqui o nosso turismo em alguns países africanos, e você já sabe, biblicamente é o eunuco etíope, por causa da região que abrangia todo o sul do Egito, mas com a delimitação das fronteiras no mundo moderno, você poderia dizer que ele era um eunuco sudanês, do Sudão. Ok, depois do nosso turismo em terras africanas, nós vamos ao texto bíblico, vamos conversar sobre o texto bíblico. E eu quero conversar com você nesse momento, nesse dia, sobre alguns pontos que chamam demais a atenção na relação de Deus e seus ministros, ou seja, nós somos ministros de Deus. O que é um ministro? O presidente, como ele não consegue resolver todos os problemas de todas as áreas, ele elege ministros para fazer aquilo por ele ou em nome dele. Deus poderia fazer todas as coisas, mas Deus ele decide que ele vai escolher pessoas que possam representar o Senhor em determinadas áreas em nome daquilo que Deus deseja. Nós somos esses ministros. E eu quero conversar com vocês, de acordo com o texto, sobre alguns desses pontos que me chamaram muita atenção. Vamos a eles? O primeiro ponto é que Deus não dá ordens absurdas para ninguém. Não existe, meu querido irmão, da parte de Deus um capricho. Há momentos da nossa história que nós pensamos que Deus é um Deus caprichoso. Ele é um Deus que tem caprichos, um Deus cheio de, como diz a linguagem moderna, um Deus cheio de mimimi. Não, Deus não tem caprichos, Deus não é um Deus manhoso. Deus não é um Deus que ele quer de alguma forma condenar você pelo bel prazer do Senhor, ou que ele quer descontar em você alguma ira, alguma mágoa. Isso não existe na perspectiva divina. Às vezes a criança ainda pequena, ela fala assim, olha, eu não gosto de jiló. E a mãe diz assim, olha que Deus te castiga e um dia você vai comer jiló demais na sua vida. Às vezes nas conferências missionárias das nossas igrejas,
uma determinada pessoa vai falar ali sobre tribos indígenas inóspitas, em lugares distantes, em lugares difíceis. Aí na sua mente você fala assim, meu Deus, eu nunca irei para um lugar desse. Automaticamente parece que vem uma voz e diz o seguinte, cuidado, cuidado porque Deus castiga e Deus vai te mandar exatamente fazer aquilo que você não quer, aquilo que você não gosta. Irmãos, que Deus que é esse? Quer dizer que Deus chama uma pessoa para fazer uma determinada obra, como se fosse um Deus caprichoso, que quer exatamente para mim aquilo que Ele não me deu prazer para fazer aquilo. Isso não existe. Não existe da parte de Deus ordens que sejam absurdas. As ordens que vêm de Deus, elas são baseadas na experiência, elas são baseadas na sabedoria, elas são baseadas no conhecimento daquele que sabe de todas as coisas, que sabe, inclusive, onde cada uma das coisas vai chegar, um Deus que não se arrepende. Você tem aqui, meu querido irmão, algumas coisas parecendo que não fazem muito sentido. E ao final nós vamos perceber que elas fizeram e faziam todo sentido. Vamos pensar na Bíblia em alguns deles? Vamos lá. O Filipe, ele já estava numa missão, e o texto bíblico fala aqui, no contexto anterior, que o Filipe acabara de ter um problema, não só ele, mas como alguns outros apóstolos, com o Simão Mágico. O Simão Mágico, ele se converte ao cristianismo, a Jesus Cristo, mas ainda com o coração poluído com a velha vida, ele quer comprar o Espírito Santo. Então, o Filipe não estava à toa, Filipe estava trabalhando já em uma região. Então, já começa a me parecer algo estranho. Como é que Deus tira alguém de uma obra importante para levar para uma outra obra? Ok. Segundo, vai para uma estrada deserta. Irmãos, evangelismo e missões em lugar que não tem gente, não me parece uma ordem absurda, não me parece muito estranho da parte daquele que tudo sabe, mandar uma pessoa para uma obra que não existe, naquele lugar não existe ninguém. Terceiro, o texto fala, vai para o sul. Me parece, meu irmão, que há uma tradução difícil aqui, e que o comentarista, ali do comentário Esperança, ele diz que a melhor tradução não seria sul, mas seria a ideia do meio-dia, seria da ideia do sol alto. Se for, olha, além de ser uma estrada deserta, ao meio-dia, um lugar extremamente quente, uma região desértica, um lugar que de fato, nesse horário, ninguém seria encontrado ali. Bom, olha que coisa estranha, era um etíope, ou sudanês, como eu expliquei aqui no começo da mensagem, ele era o ministro da economia da rainha. Ele era o Paulo Guedes aqui da rainha. Ela era a Candace. Candace não é nome e nem lugar. Candace é um título. César, faraó, é um título que a pessoa tem. Então, a rainha ou Candace seria o nome, o título que essa rainha tinha. E por que esse homem era um eunuco? Ou ele era estéril? Porque ele foi esterilizado? Porque, perceba que parece-nos que era uma estrutura onde a rainha mandava e as mulheres ocupavam posição de superioridade aqui na região. Então, para que o homem pudesse trabalhar para elas, ele precisava ser esterilizado, ele precisava ser eunuco, castrado. Então, você tem esse homem que é daquela região, ou da Etiópia, ou do Sudão. Mas o que esse homem estava fazendo em Jerusalém? Olha a história, que coisa interessante, aparentemente sem nenhum sentido. E o que esse homem foi fazer em Jerusalém? Aproximadamente 2.000 quilômetros de viagem. O que ele foi fazer em Jerusalém nessa distância toda? Ele foi cultuar no templo de Jerusalém. Irmãos, fique atento porque um não-judeu não entraria no templo. O templo é dividido em camadas, em esferas, e algumas delas o judeu, o homem, poderia adentrar, outras os sacerdotes poderiam adentrar, e uma outra a esfera mais sigilosa, apenas o sumo sacerdote poderia entrar. E aqui ele estava ali naquele lugar, ele nem cultuar dentro do templo esse homem não poderia. Queridos irmãos, quando ele volta lendo um trecho da Bíblia. Não é como hoje, irmãos, que você vai ao shopping e compra uma Bíblia. Não, nós estamos falando de um tempo extremamente difícil de conseguir esse material. E ele estava com esse material na mão. Perceba que até
tantos possíveis absurdos no texto, fazendo parecer com que Deus estava de alguma forma brincando com essas pessoas, ou levando essas pessoas a lugares que, daqueles lugares, nada poderia ser tirado de importante. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano eterno na vida daquele homem. Não existe uma ordem absurda. Deus não chama um homem, uma mulher para a África, para a pregação do evangelho na África, se não for com um objetivo. Não é para que Deus se sinta agora sim, agora eu fiz a minha vontade. Deus não tem isso, meu querido irmão. Quando Deus nos chama para uma missão, Ele nos chama para aquela missão com um objetivo claro de propagação daquilo que é bom, tanto para quem é chamado, quanto para quem foi chamado. Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de maravilhas, de um evangelho de esperança para a vida das pessoas. Deus chama e tudo fez sentido, afinal de contas, ali naquele lugar, depois de ir em Jerusalém, de ter contato com a Bíblia, com um pedaço do livro do profeta Isaías, numa região desértica, com o sol escaldante, um etíope que lá na região dele provavelmente havia dezenas de outras religiões, em Jerusalém, lendo a Bíblia, tudo isso com objetivo. Qual que era o objetivo, meu querido irmão? A salvação em Jesus Cristo de uma pessoa. Então, quando Deus nos chama para uma obra, Ele nos chama para aquela obra com uma motivação de salvação, de esperança para a vida das pessoas. O segundo ponto que nos chama muito atenção, meu querido irmão, é que a mensagem do Evangelho, ela é muito mais simples do que aquilo que de fato nós imaginamos ou que nós pensamos. Aqui eu preciso abrir aqui um parêntese, conversar. Olha, o Evangelho, irmãos, ele é simples. Pastor, mas e os dogmas da igreja, as doutrinas, os concílios, pastor, e o estatuto de uma igreja, o regimento interno de uma comunidade, as igrejas que se unem? Nós somos, por exemplo, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E o estatuto dessa igreja, a união dessas igrejas, como é que funciona? Pastor, Jesus ele tem uma proposta que depois ela é desenvolvida nas cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago. Como é que é? Então, pastor, não, vamos lá. Os dogmas, as doutrinas, elas são extremamente importantes para que elas possam sistematizar aquilo que foi pregado por Jesus Cristo. Então, as cartas, os dogmas, elas são esses papéis, esses escritos, são importantes para a manutenção e organização e até a mesma sistematização da ampliação do reino de Deus. Mas o Evangelho em si, meus irmãos, ele é um Evangelho extremamente simples. O Evangelho, para você fazer a separação entre todos os habitantes do planeta Terra em todos os tempos, apenas uma resposta essa pessoa precisa dar. Você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Olha o que Filipe fala para o sudanês, para o etíope. Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco responde, verso 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ponto final. Os céus se abriram para mais um irmão em Cristo que estará lá conosco. Você não escuta mais nada desse homem. Você não sabe se esse homem, quando volta para a sua terra, se ele organiza uma igreja, porque não há registros nesse período de comunidades naquele lugar, naquela época. Você não sabe se ele teve contato com outros crentes, você não sabe se ele teve contato ali com outros irmãos, se foi inaugurada uma igreja na casa dele. Nós não sabemos de mais nada, nós não sabemos se ele teve comunhão com outros cristãos depois desse tempo. É provável que sim, porque um cristão verdadeiramente cristão, ele precisa da comunhão dos irmãos para fortalecer a sua fé. Mas aqui nós não sabemos mais, nós não conhecemos mais. Nós sabemos exatamente que esse é um irmão em Jesus Cristo, porque ele responde a uma afirmação, não é nem uma pergunta que o Filipe faz a ele, mas ele responde com uma assertiva muito profunda: eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Isso é o que depende o Evangelho. Para ser cristão, para o Evangelho florescer na vida de uma pessoa,
Essa é a única resposta que é exigida dela. Queridos, eu sei que os dias são difíceis. E eu sei que nós, em alguns momentos da nossa vida, nós gostaríamos que o evangelho fosse mais complicado. Vou te dar um exemplo. Agosto de 2020, o Brasil todo estarrecido com o caso da mocinha, lá da menininha, mocinha não, né, 10 anos, da menininha, da criança, que foi violentada por um tio durante 4 anos. Ela tem 10, menos 4, desde 6 anos de vida. Querido irmão, 6 anos de vida, 6 anos. Você tem filho, você tem neto, você tem sobrinho. O que é uma criança de 6 anos? Uma criança de 6 anos é totalmente inocente, é uma criança que não tem malícia de nada. E ele violentou essa menina por 4 anos e com 10 anos essa menina ficou grávida dele e aí veio todo esse imbróglio envolvendo a justiça, as posições religiosas sobre o aborto daquela criança, se deveria fazer ou não. O aborto em si eu posso conversar com vocês num outro dia, num estudo que a gente possa conversar com mais calma. Mas eu quero refletir com você o seguinte, esse homem que cometeu essa barbaridade contra uma menina indefesa, ele foi preso. Agora, se lá na cadeia, lá na cela dele, os gideões internacionais passaram por ali e deixaram ali um Novo Testamento para os presos, se aquele homem, lendo a Bíblia, se ele, no momento de inspiração e de abertura de mente e coração pelo Espírito Santo, e se ele lê uma passagem da Bíblia e de coração ele diz, olha, hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz, hoje eu creio que Jesus Cristo é Senhor e Deus da minha vida. Queridos irmãos, somente essa decisão, ela é suficiente para que aquela pessoa venha a se tornar um cristão e viva a eternidade com você. Ah não, pastor, mas não é possível. É possível, não é possível como é aquilo que de fato é verdade. Mas às vezes nós gostaríamos que o evangelho fosse mais complexo, que para uma pessoa como aquela, que para que ela pudesse entender Jesus, outras coisas mais graves ela precisasse passar, mas não é assim, o evangelho é simples, é a simplicidade. Ele é tão simples, meus irmãos, porque logo depois, o que acontece? Ele passando por uma água, passando pela água, ele diz, olha, tem uma água aqui perto, Filipe, o que me impede de ser batizado? A pergunta, a afirmação assertiva de Filipe é essa que eu repeti. Você crê que Jesus é Senhor, é Deus? Sim, creio. E eles descem ali da carruagem, ele é batizado e ele, como um sinal externo, aconteceu e demonstrou aquilo que aconteceu internamente dentro daquele homem. Queridos irmãos, simplesmente assim, simplicidade. Sem um grande curso de catecúmenos, uma sala gigante de discipulado, sem exigências enormes. O Filipe nem pergunta como é que era a vida dele, se ele era casado, se ele não era, se ele tinha algum vício, se não tinha. Ele estava nesse instante começando a sua vida cristã. Ele, com certeza, o cristão que começa a sua caminhada, ele vai aos poucos deixando todas as amarras que impedem esse cristão de caminhar com Jesus Cristo. Mas a decisão é simples, ela é um ato apenas. Eu entendo Jesus como Salvador da minha vida. E a terceira e última, o terceiro e último ponto de atenção que nós precisamos ter é que Jesus, irmãos, ele sempre será a resposta para o mundo caído. Na maioria das vezes, os livros não são. Na maioria das vezes, as filosofias não são. Na maioria das vezes, meus queridos irmãos, sequer a religião tem respostas. Na maioria das vezes, a ciência não tem as respostas de que o mundo precisa, mas Jesus é a resposta para o que o mundo precisa, de que o mundo precisa. Irmãos, olha a quantidade de perguntas, olha quantas perguntas vão acontecendo aqui. Ele está lendo ali dentro da carruagem, Isaías 53, verso 7 ao verso 11. Quando ele está lendo o texto, é o texto que fala, que repete aqui, esse texto que está gravado aqui na intertextualidade, um texto dentro do outro aqui em Atos, e vai falando de Jesus, e o texto de Isaías, ele é maior, ele vai dizer, olha, inclusive por essa ovelha que foi entregue àqueles que iriam matá-la, por causa dessa morte silenciosa dessa ovelha, ele trouxe justiça de novo para as pessoas, ele trouxe novamente a comunhão entre nós e Deus.
E o eunuco, lendo isso aqui dentro do texto, ele pergunta aqui, o Senhor entende o que... aliás, vamos fazer um corte. O Filipe pergunta primeiro para ele. O senhor entende o que o senhor está lendo? Irmão, você deve estar se perguntando, mas pastor, o Filipe correndo aqui ao redor da carruagem, perto da carruagem. Irmãos, cuidado. Nós estamos falando de uma carruagem pesada, num local desértico, com estradas muito ruins. Tá? Então não vamos achar que nós estamos aqui andando com o carro numa rodovia. É uma carruagem, ali dentro da dificuldade, o Filipe andando ao lado, e o Filipe então pergunta para o eunuco: o senhor entende o que lê? A primeira pergunta. A segunda pergunta: como posso entender se não há quem me ensina? Como posso entender? Uma segunda pergunta. Depois, o próprio eunuco faz mais uma pergunta. O profeta fala de si, do Isaías, ou ele fala de uma outra pessoa? O Isaías, o profeta que eu estou lendo, está falando de quem? Está falando sobre quem aqui? E então, o nosso querido irmão em Cristo, Filipe, explica para ele todo o Evangelho. Irmãos, ele encontra a razão para a sua existência. Ele encontra em Jesus Cristo a razão para a sua existência. Queridos irmãos, mesmo aqui, no meio de um contexto de tantas dificuldades, o eunuco, ele reconhece que apareceu, que houve, que existia para ele, que havia para ele uma resposta para a sua existência, uma resposta para o seu futuro, uma resposta para o seu passado. Eu hoje à tarde recebi de um amigo um pequeno vídeo sobre alguns dias que antecederam a chegada da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E era um pequeno vídeo do Drauzio Varela, um médico importante no Brasil. Ele tem um quadro, se não me engano, há muito tempo que eu não escuto, que eu não assisto, mas ele tem um quadro na Rede Globo, acho que no Jornal Nacional, se não estou enganado, ou no Fantástico, se não estou enganado. O Drauzio Varela é um médico importante, irmãos. Ele tem um livro dele que vale a pena você ler, Estação Carandiru. Tem um capítulo do livro que ele conta nos detalhes a conversão de um homem e a mudança que a conversão de um homem provocou na história daquele mesmo homem. Inclusive, quando houve o massacre do Carandiru, esse homem não morreu porque ele era um cristão, ele havia se convertido ali. Vale a pena fazer a leitura. Dias são difíceis, muita bobagem passada de um lado para o outro, muitos selos, as pessoas têm recebido selos, presta e não presta. Então, cuidado, viu? Tomem cuidado. Vale a pena fazer a leitura do livro. É um capítulo dessa conversão. O Drauzio Varela teve atitudes, às vezes, assim, difíceis, né? Como aquele abraço que ele deu na presidiária ou no presidiário, sem saber que aquele homem estava preso porque tinha matado e ocultado o corpo de uma criança. Então, ele tem as suas dificuldades, coisas que são discutíveis, né? E aqui ele falava, antes da quarentena, que a gente não precisava ficar preocupado, que essa quarentena, cuidado, porque você vai assistir nas páginas do jornal, mas você não precisa sair de casa, você pode sair de casa, toma cuidado, não haverá problema. Aí ele até diz assim: você imagina que corpos estarão estendidos na porta das casas, como foi na gripe espanhola? Ele até cita, se não estou enganado, lá em São Paulo. Queridos irmãos, olha a quantidade de erros, Há países do mundo que corpos foram colocados na porta de casa e ficavam ali até uma semana, 2 semanas, não sei quanto tempo, esperando, deteriorando, até que o IML do seu país pudesse passar. Tanto é que a Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo, basicamente em todas as línguas em que ela é traduzida. Você percebe que, às vezes, a religião, a filosofia, a própria ciência, ela não responde ao ser humano no seu anseio, mas Jesus sim. Jesus é a resposta de que o ser humano precisa. Sendo assim, meus queridos irmãos, pode até podem até parecer absurdas algumas ordens que Deus faz, essas ordens podem até, aos seus olhos, aos seus ouvidos, essas ordens serem estranhas, mas não é. Jamais. Deus sabe o que faz. Deus mandou Filipe para a estrada certa,
para o homem certo, não era um judeu em Jerusalém, era um etíope em Jerusalém, com as respostas certas para aqueles que precisam. Faça aquilo que Deus manda no seu ministério, meu irmão. Caminhe, faça aquilo que Deus deseja para você no seu ministério. E com certeza, Deus sabe aquilo que é melhor para você. Essa é a nossa mensagem desse dia especial. Deus abençoe cada um. Vamos orar? Deus amado, obrigado por essa mensagem. Que o Senhor possa gravá-la no coração de cada um, nos ouvidos de cada pessoa que está assistindo, e que não apenas gravada, fixa, mas que ela possa reproduzir, que ela possa oferecer a essas pessoas uma vida diferente a cada dia. Deus amado, Deus não é um Deus caprichoso, mas é um Deus que sabe aquilo o que precisa ser feito. Deus sabe a hora, o lugar, o tempo certo, Deus sabe de todas as coisas. E o melhor lugar para um cristão é saber e fazer aquilo que Deus deseja para a vida dele. Deus amado, oro nesse instante pelos irmãos que estão entristecidos, enlutados, adoecidos, sem esperança. Oro por aqueles que estão desempregados, vivendo alguma dificuldade financeira, precisando melhorar em algum aspecto na sua vida, que estão vivendo dificuldades com a esposa, o esposo ou com os filhos, vivendo falta de harmonia e paz em casa, com seus pais. Enfim, meu Pai, eu oro por esses irmãos e amigos. O Senhor é um Deus da cura, o Deus da liberdade, desses males que trazem tantos problemas. Então nós oramos. Oramos também por esse irmão e irmã que está me ouvindo e que acredita e tem vivido dias agradáveis em casa, no trabalho, nas finanças, com os filhos, com os pais, com os amigos, com os irmãos, gente que tem vivido dias tranquilos. Que o Senhor faça com que esses dias se estendam, meu Pai, que sejam ainda maiores e melhores a cada dia. Que o Senhor proteja a nossa casa, proteja a nossa vida, proteja a nossa igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.